Olá, estamos de volta com mais um programa Resenha do Cangaço. Você já deve ter lido ou ouvido falar sobre Maria Bonita. Mas será que era assim que ela era chamada entre os cangaceiros e cangaceiras que ela convivia? Não saia daí. Em instantes nós iremos conversar um pouco sobre uma obra que trata da construção de Maria Bonita e do cangaço. Hoje nós iremos conversar sobre esta obra, Maria Bonita, Entre o Punhal e o Afeto. A autora, Nádia Claudino. A editora, Arribasan. Ano 2020, 252 páginas. A autora é paraibana de João Pessoa, graduada em História pela Universidade Federal de Campina Grande, com mestrado em História pela Universidade Federal da Paraíba. É professora da Rede Estadual de Ensino da Paraíba e membro fundadora da Academia Cajazeirense de Artes e Letras, onde ocupa a cadeira 19. A obra é dividida em 4 capítulos, sendo o primeiro a introdução. O prefácio, assinado pela professora Suzel Oliveira da Rosa, do Departamento de História da UEPB, e apresenta a autora como historiadora das mulheres do cangaço. Contém uma segunda apresentação, assinado por Lenilson Oliveira, onde acrescenta ser a obra fruto da dissertação de mestrado da autora, que trabalha com análise de discurso, de notícias de jornais da época, cordéis, que produziram todo um discurso em torno da companheira de Lampião. A sinopse, com o título Exageros e Mitificações em torno de Maria Bonita, é assinada pelo editor Linaldo Guedes. O capítulo 1, a autora afirma que sua pesquisa se constitui em recolher textos que tratassem da cangaceira Maria Bonita e, a partir disto, pensar como esses discursos foram sendo construídos e perpetuados. E mostra a sua metodologia de trabalho, a partir do cruzamento de versos produzidos pelos cordéis, em que Maria fosse a protagonista, e textos dos memorialistas e especialistas da temática do cangaço, com o intuito de verificar as semelhanças entre os discursos e como foram construídos e difundidos. O capítulo seguinte, cujo tema é Cangaço, Discursos e História em Movimento, ele apresenta o trabalho, como os especialistas se preocupam na preservação e resgate de uma memória histórica, que procura manter e difundir um discurso da tradição de um Nordeste irredento, repleto de violência e heroísmo, valentia, atos infames. E faz um comparativo com os historiadores profissionais, que são apontados aqui como profissionais que trabalham com a análise do que foi escrito por cordelistas, memorialistas e discursos jornalísticos, para com isso construir suas narrativas. A obra não se propõe a responder questões como origem, motivos, causas do cangaço, mas faz uma retrospectiva da história do cangaço, desde Cabeleira até Lampião, e mostra as várias formas, as várias linhas, e os vários campos de estudos do cangaço, seja a literatura, a história social, cultural, cinema, antropologia, medicina e por aí vai. E voltado para o cinema, para a televisão, ela cita o exemplo da minissérie Lampião e Maria Bonita, exibido pela Rede Globo em 1982, e destaca
um depoimento dado pela atriz Tânia Alves, que interpretou na ocasião Maria Bonita. A autora diz que a atriz afirma em sua entrevista que vivia encantada a partir das histórias que ouvia sobre o cangaço do seu pai. E que também a autora trabalha outras formas, outros viés que discutem o cangaço, citando um clássico estudo sobre cangaço do Rui Facó, Cangaceiros e Fanáticos. Nessa obra, Rui Facó analisa o cangaço pelo viés marxista. Ela mostra como a cultura popular se apropriou da temática através da literatura de cordel, festas juninas, feiras de artesanato, música, cinema e levanta um questionamento e ao mesmo tempo uma preocupação. Ela diz: não ser através dos livros didáticos que a história do cangaço chega às escolas. Ou seja, como o tema do cangaço chega às pessoas, chega às escolas. Ela diz que não, que o tema do cangaço, principalmente na educação básica, surge diluído no conteúdo que versa sobre os conflitos ocorridos na República Velha. Portanto, a cultura histórica sobre o cangaço não aparece na história. E para justificar o conceito de cultura histórica, ela diz: a cultura histórica é o conhecimento sobre a história que independe do aval dos historiadores profissionais. Está ligada à relação entre a sociedade e o seu passado. Essa cultura histórica pode ser transmitida através de filmes, documentários, séries, oralidade, etc, etc. No item 2.1, algumas considerações sobre Lampião e o cangaço lampiônico, ela estabelece um diálogo entre autores tradicionais não no sentido de preservar, mas de que são referências no estudo do cangaço, como Frederico Pernambucano de Melo, Maria Isaura, Daniel Lins e Billy Chandler. Discute as várias formas de representação do cangaço e cita como exemplo a entrevista do cangaceiro em Juazeiro do Norte, onde ele descreve sua vida com um certo fatalismo e de seu heroísmo, tentando justificar suas ações criminosas. Ao construir sua representação, Lampião também fortaleceu a representação do homem sertanejo e violento. No item 2.2, ela discute os discursos da violência do homem sertanejo e vai buscar em Euclides da Cunha, no tradicional e clássico Os Sertões, o perfil do homem sertanejo. E também dialoga com Gustavo Barroso, onde ele é apresentado a partir do seu perfil preconceituoso e discriminatório com o sertanejo. Veja o que diz Gustavo Barroso. O estado intelectual do sertanejo é tão primitivo que ele não pode sentir todas as sensações que sentimos, que demonstra o caráter discriminatório do autor em relação ao sertanejo. No item 2.3, a mulher inimiga não merece perdão. Violência contra as mulheres no contexto do cangaço. Aqui, a autora constrói uma narrativa mostrando as arbitrariedades cometidas por cangaceiros e cita como exemplo Zé Baiano e diz: todas as mulheres ligadas a volantes, a coronéis, sertanejos, que eram contrários aos cangaceiros, eram vítimas dos cangaceiros, eram vistas como inimigas. E mostra, por exemplo, um outro autor clássico que demonstra claramente a sua posição em relação à violência praticada contra as mulheres. O autor, ela cita nas páginas 91 e 92, cita
um episódio ocorrido no interior de Sergipe, quando, na véspera de um casamento, uma moça foi estuprada por Lampião e outros cangaceiros. O autor em questão é Ranulfo Prata e a obra é Lampião, de 1934. Ele diz que o ato do estupro, que essa violência praticada por Lampião e seus companheiros contra essa moça não passou de peraltices insignificantes e que ele deveria era narrar grandes crimes cometidos por Lampião. Estupro e violência contra a mulher não era visto por Ranulfo Prata como um grande crime. A autora também relata a luta do poeta cordelista Raimundo Santa Helena, que entrou na justiça para impedir a construção da estátua de Lampião em Serra Talhada. Segundo o cordelista, o seu pai foi morto, foi assassinado por Lampião e sua mãe estuprada. No capítulo 3, Muitas Marias numa Só Mulher, discurso sobre a rainha do cangaço. Eu considero a melhor parte da obra, haja vista trabalhar a construção dos discursos em torno da figura de Maria Bonita. Ela começa por afirmar que a mulher sempre aparece como suporte para os homens empreenderem seus grandes feitos. Elas são amantes, belas, sedutoras. Os poderes que possuíam estavam ligados à sua sexualidade, ou seja, um poder exercido nos bastidores através da ligação com homens poderosos. E diz, esses discursos sobre mulheres, elas têm poderes no plural e não poder no singular, porque o poder no singular nos remete a um poder político, religioso, que por si só são controlados por homens. No item seguinte, 3.1, aspectos da vivência das mulheres nos grupos cangaceiros, ela abre um diálogo com Daniel Lins nas páginas 127 e 128, porque o autor, Daniel Lins, percebe o cangaço como espaço de ascensão social. E a autora critica. Ela diz que Lins dá um toque idílico, romântico para o cangaço. A autora vai dialogando e vai construindo sua narrativa e mostra a situação de outras mulheres que entraram para o cangaço, como Sila e Dadá, que entraram contra suas vontades, ao contrário de Maria Bonita. No item 3.2, Maria de Dona Déia, Maria Déia, Maria de Zé de Neném, Maria do Capitão. Aqui a autora narra, né, as diversas construções e os diversos nomes em torno de Maria, inclusive Santinha, que ela dialoga com Lins sobre a origem desse nome. Aborda a crise no casamento de Zé de Neném e a aproximação com Lampião. No item 3.3, Maria Bonita, os discursos da beleza e da sedução. Aqui, a autora trabalha com um discurso construído sobre a humanização do cangaço a partir da entrada das mulheres e Lampião como um guerreiro apaixonado. Nas páginas 150 e 151, a autora estabelece um diálogo com Alcino Costa sobre as duas Marias, a de Déia e a Bonita. Haja vista que Alcino diz a Maria Bonita não era a Maria Déia, a Maria de Zé Neném, não era a amante de João Maria. Agora, devotada e completamente voltada para o amor de seu homem. Assim descreve Alcino em sua obra. O aspecto romântico é retratado por vários autores e é descrito, por exemplo, na página 153. Ela toma como exemplo Sila, que contou em várias ocasiões que foi raptada por Zé Sereno. E Sila, segundo o autor, é retratada na obra Lampião, comandante das Caatingas, de Anildo Malí,
Anildomar Williams, onde ele descreve Sila, que aos 13 anos deixou toda a família para trás e foi viver com seu grande amor, o cangaceiro Zé Sereno. Assim sendo, para autoras, as palavras de Sila não foram ouvidas pelo autor, Anildomar Williams. Ele preferiu ignorar a fala de Sila e romantizar uma violência. Sobre Maria, a autora faz um percurso interessante, mostrando algumas citações de autores que retratam sua beleza e que afirma que até hoje não se chegou a um consenso de como tenha surgido o nome Maria Bonita. Sabe-se, por testemunhos de ex-cangaceiros, que Maria não era chamada assim dentro do grupo. Nas páginas 165 e 166, a autora coloca em lados opostos dois autores do cangaço, Alcino Costa e João de Souza Lima. O primeiro afirma em sua obra que Maria de Déa estava predestinada a um amor cheio de aventuras e mostra o caso amoroso que teria tido com um comerciante João Maria, apresentado como oposto de Zé de Neném. Já o segundo autor afirma numa coletânea, onde é coautor, e destaca num dos capítulos, cujo título é Um Mundo de Mentiras e de Histórias Criadas por Oportunistas e Irresponsáveis. No capítulo, o autor afirma: as inverdades rondam o mundo do cangaço. Fatos imaginários são tidos como verdadeiros. Aqui, a autora mostra o combate entre os especialistas pela verdade dos fatos. Cada um tenta provar que sua narrativa é a verdadeira. Outro tema levantado pela autora é a suposta existência de homossexuais no cangaço, e que a mesma busca uma citação de Lima na página 166 para mostrar como o autor se posiciona e como outros especialistas se posicionam sobre a temática da homossexualidade. Segundo o autor, quando participa de algum seminário e que é perguntado sobre a existência de homossexuais no cangaço, ele diz que essas pessoas que fazem esse tipo de pergunta são pessoas que leram livros e autores irresponsáveis que confundem mentes de interessados em conhecer um pouco a história de uma época. Ou seja, não se pode trabalhar com outras possibilidades de verdades, pois assim, procedendo, novos especialistas são adjetivados como irresponsáveis, levianos, não merecendo crédito, pois o único objetivo desses novos especialistas é confundir mentes. Várias são as Marias construídas por especialistas, cordelistas, que ficam marcadas na mente das pessoas. Até mesmo a Maria apresentada na obra O Mata Sete, de Pedro de Moraes, já resenhada aqui. No item 3.4, entre o punhal e o afeto, a Maria bonita, guerreira e amorosa das páginas dos cordéis. Aqui ela estabelece um diálogo muito rico com cordelistas, dentre eles Rodolfo Coelho Cavalcante, José Costa Leite, Maria Godelivier, Otacílio Batista, Antônio Teodoro dos Santos, onde Maria é protagonista. E aí Maria vai desde a infeliz Maria do casamento até a Maria guerreira, independente ao lado de Lampião. E mostra como Maria é construída a partir dos cordéis. E cita o cordel Maria Bonita, a mulher cangaço, de Antônio Teodoro, onde o autor, antes de narrar os versos sobre Maria, vai buscar outras mulheres que se destacaram na história do Brasil, como Anita Garibaldi, Ana Nery e Maria Quitéria. Trazer essas mulheres para dentro do seu cordel aparece como uma forma de legitimar a sua heroína e mostrá-la também como mulher de luta e que merece estar no panteão de heroínas do Brasil. O capítulo 4, a morte de um rei e de uma rainha,
é mostrado a partir do diálogo com autores como Antônio Amauri, Tenente João Bezerra, e como as famílias das vítimas de Angico lutaram para ter o direito a sepultar os restos dos seus parentes. 4.1 Massacre de Angicos nas páginas do jornal Diário de Pernambuco. O diálogo que a autora mantém com os jornais é muito interessante e leva a autora a constatar que muitos dos discursos dos cordéis, dos memorialistas e especialistas, são reproduções do que está no jornal. Mostra diversas mortes de Lampião e a forma sensacionalista de divulgar o fato. No item 4.2, elaborações sobre Maria Bonita após sua morte. Aqui a autora faz um belo relato das diversas construções de narrativas em torno de Maria após sua morte. Bela, bonita, amante. A autora cita o romance de Afrânio Peixoto, Maria Bonita, de 1914, portanto, muito antes da Maria Cangaceira, que teria sido a possível inspiração para o surgimento do nome Maria Bonita. E cita uma reportagem, uma entrevista com o escritor Frederico Pernambucano de Melo. Essa entrevista foi dada ao jornal Diário de Pernambuco em março de 2014, onde o mesmo confirma que o nome Maria Bonita seria uma reprodução da criação de Afrânio Peixoto de sua obra de 1914. No item 4.3, o cordel como propagador das notícias sobre a morte de Lampião. Aqui a autora mostra a criatividade dos cordelistas e a imortalidade dos cangaceiros e do cangaço, em especial Lampião, que chega ao céu, se encontra com o padre Cícero, com Patativa do Assaré, com Luiz Gonzaga, faz política e até se candidata a presidente da República. Se tornam imortais, presentes no cotidiano e no imaginário do sertanejo. O cordel exerceu e exerce forte influência sobre a população, mostrando o cangaço. E essa influência e essa imaginação, ela tanto pode ser negativa como positiva, né? Mas que o cordel está ali para mostrar o cangaço. E não só para a população, mas muitos autores reproduzem o discurso dos cordelistas, transformando-os numa narrativa supostamente verdadeira e dando à sua versão uma versão verdadeira, né? Aqui nós vamos ao nosso parecer final. E mais uma vez eu peço a você, se inscreva no nosso canal, divulgue a nossa programação, acione o sino, receba a nossa programação desse programa quinzenal. Os outros 2 programas do canal, História Atual e Minha Opinião, vai ao ar na quarta-feira às 18 horas e aos domingos também às 18 horas. A obra de Nádia revela a necessidade do diálogo com as fontes em qualquer pesquisa. A autora trabalha com maestria suas fontes, apresenta sua metodologia de trabalho a partir do cruzamento de versos feitos por cordelistas, em que Maria Bonita fosse a protagonista, e os textos de memorialistas e especialistas. Estabelece o diálogo não só com as fontes, mas também com teóricos que discutem representação, discurso, gênero, violência, cultura, escrita histórica. A tese da autora está muito clara em sua introdução. A pesquisa se constitui em recolher textos que tratassem da cangaceira Maria Bonita e, a partir disso, pensar como esses discursos foram sendo construídos e perpetuados. Portanto, a obra trata dos discursos e representações em torno de Maria Gomes de Oliveira, Maria Déa, Maria Bonita.
uma boa obra, um bom texto para refletir de como se constrói uma narrativa histórica, tomando como referência suas fontes, mostrando as origens das fontes e dialogando com as mesmas. E cruzando informações, opiniões convergentes e divergentes. Assim você constrói uma narrativa e dê sua opinião, faça suas sugestões, deixe o seu comentário. Um forte abraço e até o próximo programa.